Imagine por um momento que o Criador do universo, aquele que moldou as estrelas e deu forma às montanhas, esteja olhando diretamente para você neste instante. Mas em vez de encontrar seu olhar, ele vê sua cabeça baixa, os olhos fixos na tela, o coração preso nas preocupações do dia a dia. Então, com uma mistura de amor e tristeza, ele diz: Filho, é sério que preciso implorar para você me ouvir? Essa pergunta não é apenas retórica. Ela carrega um peso celestial, um lamento vindo de um Deus que sempre esteve ao seu lado, mas que percebe que você já não reserva tempo para ele. O silêncio que muitas vezes sentimos na alma não é porque Deus se afastou, mas porque nossa atenção foi sequestrada por tudo o que é passageiro. A correria, as obrigações, as distrações. Todos esses elementos se acumulam como muros, impedindo que a voz dele atravesse até o nosso coração. O mais triste, esses muros não foram erguidos por estranhos. Fomos nós que os construímos. Deus não precisa de nós para ser Deus. Ele é autossuficiente, eterno e soberano. Mas ele nos quer. Ele deseja relacionamento, intimidade, conversa. E quando o nosso silêncio é maior do que nossas orações, ele continua ali, batendo à porta, como descrito em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Mas quantas vezes deixamos essa porta fechada? Quantas vezes escolhemos ouvir tudo, menos a voz que mais importa? Deus não se impõe, ele chama. Mas chega um momento em que o chamado se torna um apelo quase dolorido. Não porque ele seja fraco, mas porque nos ama profundamente e sabe que estamos correndo em direção a caminhos que nos afastam dele. Talvez você esteja pensando, mas eu oro, eu falo com Deus. A questão é, você ouve, porque relacionamento não é monólogo. E muitas vezes nossas orações são listas de pedidos, não conversas sinceras. Falamos, mas quando ele tenta responder, estamos ocupados demais para perceber. O perigo é que quanto mais ignoramos essa voz, mais nos acostumamos a viver sem ela. É como um alarme que toca todos os dias no mesmo horário. No início, ele nos desperta, mas depois de tanto ignorar, aprendemos a dormir com o barulho. Assim é o coração humano diante da voz de Deus. Ele se torna insensível se não for constantemente despertado. Se hoje, ao ouvir essa mensagem, seu coração sente um incômodo, é sinal de que ele ainda está chamando. Não, ignore, porque o amor de Deus é paciente, mas o tempo humano não é infinito. A distância entre você e Deus raramente começa com um rompimento brusco. Não é como se de um dia para o outro você decidisse abandoná-lo. Não. Geralmente é um afastamento sutil, quase imperceptível. Um dia sem orar, uma leitura bíblica adiada para mais tarde, um culto que você não pôde ir por causa de um compromisso. Pequenas concessões que, somadas, se transformam em um abismo. O problema é que, no início, esse abismo parece invisível. Você ainda se sente espiritualmente bem, ainda acredita que, se precisar, pode se reconectar a qualquer momento. Mas o inimigo sabe trabalhar na sutileza. Ele não tenta arrancar sua fé. De uma vez, ele a enfraquece aos poucos, como uma vela que queima lentamente até apagar. Deus, porém, percebe cada passo que damos para longe. E, com amor insistente, ele continua chamando, como um pai que vê o filho distraído à beira de um precipício. É por isso que, às vezes, as circunstâncias apertam. Portas se fecham, planos falham, pessoas se afastam. Não é castigo, é socorro. Deus permite certas dores para que possamos parar e ouvir. Mas há um detalhe importante. Ouvir a voz de Deus exige silêncio interior. E, convenhamos, vivemos em uma era barulhenta. Notícias, redes sociais, preocupações financeiras, problemas familiares, tudo compete pela nossa atenção. E a voz de Deus não grita, ela sussurra. Quem não desacelera, quem não aquieta a alma, dificilmente a ouvirá.
É por isso que o salmista declarou: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma instrução espiritual. É como se Deus dissesse: pare, respire, me deixe falar. Só que na prática, estamos sempre apressados demais para obedecer. E enquanto ignoramos, a distância cresce. Até que um dia percebemos que a voz que antes era clara agora soa distante. E não porque Deus tenha se calado, mas porque fomos nos enchendo de outros sons. É nesse ponto que Ele, em seu amor, chega ao ponto de perguntar: filho, é sério que preciso implorar para você me ouvir? Se essa pergunta te toca, não é tarde. O tempo de ouvir é agora. Não amanhã, não depois de resolver algumas coisas. Agora. Porque cada dia que passa, a sensibilidade espiritual diminui e o retorno se torna mais difícil. Não impossível, mas mais custoso. Ótimo. Vou continuar do ponto onde parei até o final do roteiro, seguindo os 6 blocos completos. Há uma realidade dura que poucos reconhecem. Deus fala constantemente, mas nem sempre estamos presentes para ouvir. Ele se comunica através de sua palavra, de pessoas, de circunstâncias, até mesmo do silêncio. Mas se nossa mente está dispersa e nosso coração fechado, passamos por cima dessas mensagens como quem folheia um livro sem prestar atenção nas páginas. Imagine um pai tentando contar uma história importante ao filho, mas este está com fones de ouvido, distraído com o celular. O pai fala, gesticula, repete, mas o filho não. Escuta. Essa cena, por mais dolorosa que pareça, é um retrato fiel de como tratamos Deus em muitos momentos. Não é que Ele não esteja falando, é que nós não estamos dispostos a parar e ouvir. E o perigo disso é viver no automático espiritual. Cumprimos rituais, mas sem relacionamento. Oramos, mas sem conexão. Cantamos, mas sem entrega. E no fundo passamos a tratar Deus como um recurso de emergência, alguém a quem recorremos apenas quando tudo desmorona. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que essa falta de atenção ao chamado de Deus não é novidade. O povo de Israel, por exemplo, ignorou repetidamente os profetas enviados por ele. Jeremias 7:13 é claro: falando-vos eu, começando de madrugada, e falando, não ouvistes, e chamando-vos eu, não respondestes. Como se o coração humano tivesse uma tendência natural a se distrair daquilo que mais importa. Mas aqui está a verdade que muitos ignoram. Cada vez que deixamos de ouvir, perdemos algo. Perdemos instrução, perdemos direção, perdemos proteção. Deus não nos chama apenas por afeto. Ele nos chama porque sabe que fora da sua voz estamos vulneráveis. Quando a vida parece confusa, é comum perguntar: por que Deus não fala comigo? Mas será que Ele realmente não falou? Ou será que estávamos ocupados demais para ouvir? Talvez a resposta que tanto procuramos já tenha sido dada, mas foi sufocada pelo ruído de nossas prioridades equivocadas. É aqui que a pergunta inicial ecoa novamente, agora com um peso ainda maior. Filho, é sério que preciso implorar para você me ouvir. Essa frase não vem carregada de ira, mas de uma dor que apenas o amor é capaz de sentir. Se fosse qualquer outro relacionamento humano, talvez já tivesse acabado. Quem suporta ser ignorado tantas vezes? Quem aceita ser colocado sempre em segundo plano? Mas Deus não é como nós, Ele não desiste, Ele insiste, Ele espera. O amor de Deus é como aquele farol que continua aceso, mesmo quando o barco se afasta para alto mar. O farol não se move, não corre atrás do navio, mas permanece firme, esperando que o marinheiro olhe para ele e encontre o caminho de volta. Assim é o Senhor, imutável, constante, sempre pronto para receber o filho que decidir voltar. A parábola do filho pródigo é um reflexo disso. O pai não impediu o filho de ir, mas todos os dias olhava para o horizonte, esperando vê-lo retornar. E quando o viu, correu ao encontro, sem cobranças, apenas com amor. É isso que nos espera se escolhermos parar e ouvir novamente. Mas atenção, o fato de Deus esperar não significa que
o tempo seja infinito. Há um prazo que não conhecemos, o nosso último dia nesta terra. E quando ele chegar, não haverá mais chance de resposta. Por isso, cada dia ignorando a voz de Deus é um risco que não podemos nos dar ao luxo de correr. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6:2, adverte: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não, amanhã, não depois. Agora, essa urgência existe porque Deus sabe o quanto o coração humano pode se endurecer. E quanto mais duro ele fica, mais difícil é quebrá-lo novamente. O amor de Deus não desiste, mas também não pode forçar alguém a amá-lo de volta. É uma escolha nossa. E essa escolha é diária, renovada a cada manhã. Ele não quer apenas que o ouçamos em momentos de crise. Ele quer ser parte de cada detalhe, de cada decisão, de cada respiro. O que fazer quando percebemos que temos ignorado a voz de Deus? A resposta pode parecer simples, mas exige coragem, parar, reconhecer e se render. Reconhecer que sim, estivemos distraídos, que colocamos outras coisas no lugar de Deus, que nos distanciamos, mesmo frequentando a igreja, mesmo fazendo orações vazias. Essa rendição começa com humildade. Em Salmo 51, Davi, após seu pecado, clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele reconhece que não pode se restaurar sozinho. E nós também não podemos. O retorno à sensibilidade espiritual é obra do Espírito Santo, mas só acontece quando abrimos espaço para ele agir. Isso significa criar momentos de silêncio intencional, desligar o barulho do mundo e dar a Deus o melhor do nosso tempo, não as sobras. Significa buscar a palavra não como obrigação, mas como alimento vital. Significa ouvir, não apenas para se sentir bem, mas para obedecer. Porque ouvir Deus e não obedecer é o mesmo que não ouvir. O chamado dele não é para curiosidade, é para transformação. E transformação dói, porque exige abrir mão de quem éramos para nos tornarmos quem ele quer que sejamos. E aqui está a grande virada. Quando decidimos realmente ouvir, tudo muda. As decisões ficam mais claras, a paz começa a habitar mesmo em tempos difíceis, e a vida ganha um sentido que antes parecia inalcançável. Não é que os problemas desapareçam, mas passamos a ter direção em meio à tempestade. Se você chegou até aqui, precisa ouvir isso. Deus está chamando você agora. Não é coincidência, não é acaso. É um convite direto para reabrir o canal de comunicação que foi enfraquecido pelo tempo e pela distração. Ele não quer apenas que você saiba que ele existe. Ele quer que você viva diariamente na presença dele. A frase que ecoou por todo este vídeo: filho, é sério que preciso implorar para você me ouvir? Não é uma acusação, mas um chamado urgente. É o amor falando alto, pedindo que você volte antes que seja tarde. Talvez hoje você precise fazer uma pausa e, em um momento de silêncio, simplesmente dizer: Senhor, estou aqui, fala comigo. Então esperar, porque ouvir a Deus exige tempo, paciência e entrega. A moral desta mensagem é clara: ignorar a voz de Deus é escolher andar no escuro, mas ouvi-lo é permitir que a luz guie cada passo. O tempo de voltar é agora. Não endureça o coração. Não se acostume com o silêncio espiritual. Se esta palavra mexeu com você, entenda. Foi o próprio Deus tocando no seu íntimo. Atenda. Não faça o Criador implorar por sua atenção. Ele já provou seu amor na cruz. Agora é sua vez de responder. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.